Copiei o URL, deixa eu mandar para mim. Que aí eu consigo acompanhar a partir desse processo, entendeu? Aqui pode fechar. Beleza, voltemos para o Share Screen. Exato. E já está com coisa correta. Aqui, clico. Share Screen. Positivo. Marcou aqui. Que é inflamação, né? E clicar aqui uma vez. Isso, só uma vez para marcar. Isso, marca os dois aqui embaixo. Aqui. Isso. Dá share. Positivo. Dá um clique aqui dentro, só pra gente. Aqui aí na tela mesmo, pode ver. Vamos só. Isso, agora dá um F5. F5, caramba. Vamos ver aqui se está saindo aqui. Eu não trouxe meus fones hoje para a gente testar. Posso falar? Pode falar aí. Vê se você está escutando aí, Jorge. Posso falar? Pode falar. Está saindo? Agora começou. Tá. Está acompanhando aí? Está mudando? Ah? Então tá jóia. Aí eu... Vai voltando? Aí eu posso começar então? A aula? Começando aí. Espera das 14. Já Um deu. minutinho só. Então, você vê lá a corrutagem para mim? Vou lá ver. Então tá, aqui eu posso começar então. Pode sim. Qualquer coisa eu peço socorro, tá? Ok. André, vamos ver lá. Chegando. Bom, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre inflamação, tá? Peço que vocês todos digitem o nome completo no chat, acompanhado do número de matrícula, para eu poder computar a frequência de vocês. Então, a gente vai fazer uma breve revisão a respeito de inflamação. No primeiro momento, a gente vai estudar a inflamação na sua fase aguda. No final da aula, a gente vai comentar a respeito de inflamação na fase crônica. Então, vamos ver. Olha, o conceito de inflamação é que a inflamação é uma reação local dos tecidos vascularizados às agressões. Essas agressões podem ser quaisquer daquelas que vocês viram na aula de lesão celular. E, na fase aguda, a inflamação apresenta 4 sinais cardinais. São eles o rubor, tumor, calor e dor. E alguns cientistas consideram a impotência funcional como sendo um 5º sinal cardinal da inflamação aguda. Bom, a inflamação é uma reação, uma resposta de defesa do organismo, que tem por finalidade destruir, diluir ou isolar os agentes lesivos, bem como células teciduais que possam ter sido destruídas durante a agressão. Só que, embora a inflamação seja uma resposta de defesa, em algumas situações ela pode ser nociva ao organismo, como, por exemplo, na artrite reumatoide
e no choque anafilático. Olha, a inflamação na fase aguda, ela dura alguns minutos, algumas horas ou, no máximo, alguns dias. Passando disso, deixa de ser aguda e passa a ser crônica. E as causas são as mais variadas possíveis, como, por exemplo, agressões bacterianas, traumas, queimaduras, agentes químicos, todas aquelas que a gente viu na aula de lesão celular. O que a gente vai estudar, gente, são 3 tópicos da resposta inflamatória na sua fase aguda, ou seja, as alterações do fluxo sanguíneo e do calibre dos vasos sanguíneos, que em conjunto são denominadas alterações hemodinâmicas, alterações na permeabilidade vascular e a exsudação leucocitária. Ou seja, é isso que a gente vai detalhar agora a respeito da inflamação aguda. Então, aí a gente tem um esquema mostrando o neutrófilo saindo de dentro do vaso sanguíneo, passando através da parede do vaso e chegando ao interstício. Falando neutrófilo porque é a célula sanguínea que participa da fase aguda da inflamação. Bom, então vamos ver primeiramente as alterações hemodinâmicas, tá? As alterações hemodinâmicas, tá? Elas são deflagradas por estímulos nervosos que liberam mediadores químicos que vão agir na parede dos vasos sanguíneos, tá? Então, as alterações hemodinâmicas, tá? Começam com são deflagradas por impulsos nervosos que vão liberar mediadores químicos. Primeiramente, acontece uma vasoconstricção das arteríolas, é uma vasoconstricção fugaz, prontamente substituída por uma vasodilatação. Mas a primeira coisa que acontece é uma vasoconstricção, mas ela é ligeira e é prontamente substituída por uma vasodilatação, tá? Isso a nível de arteríolas. E essa vasodilatação que acontece provoca, inclusive, a abertura de novos capilares que estavam vazios de sangue. Com essa vasodilatação, eles se enchem de sangue, ou seja, com a finalidade de aumentar o aporte de sangue na área onde está se processando a resposta inflamatória. Tá? Então, isso aí, gente, essa vasodilatação arteriolar é responsável pelo rubor que acontece na área inflamada e também do calor. Agora, o calor acontece também por um aumento do metabolismo local na área que está acontecendo a inflamação aguda. Bom, ainda dentro das alterações hemodinâmicas, além das alterações no calibre dos vasos sanguíneos, a gente tem uma diminuição no fluxo sanguíneo, que é um fluxo sanguíneo vagaroso, lento, que a gente conhece com o nome de estase. Então, as alterações hemodinâmicas, elas são alterações no calibre dos vasos sanguíneos e alterações do fluxo sanguíneo, que se torna lento, vagaroso, que a gente conhece com o nome de estase. Em termos de permeabilidade vascular, tá? O que ocorre na inflamação aguda é um aumento na permeabilidade vascular.
se aumenta a permeabilidade vascular, a gente tem uma facilidade de passar líquido de dentro do vaso sanguíneo para o interstício. E esse líquido que passa para o interstício, ele vai se acumular no interstício, originando o chamado edema. Tá? Então, o edema, que é devido ao acúmulo de líquido no espaço intersticial, aumenta o volume tecidual dessa área. E esse aumento do volume do tecido decorrente do edema, na inflamação aguda, a gente conhece com o nome de tumor. Tá? Então, a gente já viu o rubor, o calor e o tumor. Tá? A dor é uma coisa que acontece em virtude de irritação das terminações nervosas. Bom, vimos, então, as alterações hemodinâmicas, vimos as alterações na permeabilidade vascular, e agora, então, falta o quê? A exsudação leucocitária. Professor? Ou seja, o leucócito que está dentro do vaso sanguíneo, ele precisa sair de dentro do vaso sanguíneo, passar pela parede do vaso sanguíneo e chegar ao interstício. Tá? Então, isso é chamado de exsudação leucocitária. Eles pediram para voltar na parte de edema aí, que deu uma falhada. Edema? Explicação de edema, isso. Tá. Então, voltando aqui, ó, tá? Alterações na permeabilidade vascular. Eu tenho na inflamação aguda, tá? Um aumento na permeabilidade vascular. Esse aumento na permeabilidade vascular facilita a passagem de líquido de dentro do vaso sanguíneo para o interstício. E esse líquido que sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para o interstício, ele se acumula no interstício. Então, isso a gente conhece com o nome de edema. Tá? E o edema, gente, provoca o aumento do volume tecidual na área da inflamação aguda. Tá? Então, esse aumento do volume, em termos de inflamação aguda, eles tratam de tumor. Então, com isso, a gente viu o terceiro sinal cardinal da inflamação aguda: rubor, calor, tumor e a dor. A dor é devido à irritação de terminações nervosas. E o quinto sinal, que alguns chamam de um quinto sinal cardinal da inflamação aguda, a impotência funcional, muitas vezes está diretamente relacionado com a dor. Bom, então, como eu estava dizendo, falta a gente abordar a exsudação leucocitária. Então, o leucócito precisa sair de dentro do vaso sanguíneo, passar pela parede do vaso sanguíneo, chegar ao interstício e, no interstício, ele vai combater o agente lesivo, o agente agressor. Tá? Então, a sequência de eventos que ocorre na exsudação leucocitária é a seguinte: na luz do vaso, nós temos a marginação, depois a rolagem e, por último, a aderência. Ou seja, marginação é o leucócito migrar para as margens do vaso sanguíneo. Rolagem é ele cair no endotélio, em cima do endotélio vascular, tá? E rolar
caminhar em cima desse endotélio vascular. Isso é chamado de rolagem. Depois da rolagem, o leucócito ele se adere, ele gruda, ele se fixa ao endotélio vascular. Isso aí é chamado de aderência. Então, na luz, nós temos a marginação, a rolagem e a aderência. A partir daí, ele vai, então, passar através da parede do vaso sanguíneo para chegar ao interstício. É a chamada transmigração leucocitária, tá? Fenômeno da diapedese, que a gente viu no curso lá no antigo curso ginasial. Chegando ao interstício, após a transmigração, a gente tem, então, o quê? O leucócito vai migrar no interstício em direção ao agente agressor. E, para que isso aconteça, existe um estímulo que atrai o leucócito em direção ao agente agressor. Tá? Esse processo, esse fenômeno, é conhecido com o nome de quimiotaxia. É o que atrai o leucócito para ir em direção ao agente agressor. É um fenômeno da quimiotaxia. Tá? Então, um estímulo quimiotático. A gente está vendo aí, né, o vaso dilatando, as células saindo de dentro do vaso, tá? O leucócito passando através da parede do vaso sanguíneo, está aí o neutrófilo com o núcleo trilobulado, neutrófilo e várias hemácias, o eosinófilo cheio de hemácias ao redor, e aí definindo o que eu já disse para vocês, a chamada quimiotaxia. Tá? E os fatores quimiotáticos conhecidos hoje em dia são produzidos pelas próprias bactérias. Aí a gente está vendo um esquema da inflamação aguda, tá? A marginação, a rolagem, a aderência e a transmigração. Após a quimiotaxia, então, o leucócito migra no interstício, vai em direção ao agente agressor, tá? Encontrando o agente agressor, ele vai englobar esse agente agressor. É o chamado, né, a chamada fagocitose. E fagocita o agente agressor para tentar destruí-lo. Tá? Então, aí uma fagocitose se processando. Bom, peço, então, quem chegou atrasado na aula, que digite no chat o nome completo, tá? Acompanhado, se possível, do número de matrícula, para eu poder computar a frequência de vocês. Tá bom? Bom, visto, então, a fase aguda da inflamação, eu vou abordar rapidamente com vocês um pouco da inflamação na sua fase crônica. Bom, a inflamação crônica é aquela de duração prolongada. É aquela que dura semanas, meses ou até vários anos. Pode acontecer. Então, inflamação crônica é aquela de duração prolongada, na qual a inflamação ativa, destruição tecidual e tentativas de reparação estão ocorrendo simultaneamente. Tá? Então, na inflamação crônica, tá, nós temos
sinais da inflamação ativa, destruição tecidual e tentativas de reparação feitas pelo organismo. Está tudo isso acontecendo simultaneamente. Tá? A inflamação crônica, ela pode suceder uma inflamação aguda ou começar insidiosamente, como uma resposta de baixo grau, como, por exemplo, na tuberculose, na aterosclerose e na artrite reumatoide. Tá? Situações que favorecem a instalação da inflamação crônica. Situações, então, relacionadas a determinados micro-organismos. Tá? Então, infecções persistentes causadas por determinados micro-organismos, como, por exemplo, Mycobacterium da tuberculose, causador da tuberculose, o Treponema pallidum, causador da sífilis, e os diversos fungos, tá? Das mais variadas micoses. Ainda situações que favorecem a instalação da inflamação crônica. Outra situação é o quê? A exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Agentes tóxicos que podem ser endógenos, como na aterosclerose, ou agentes tóxicos que venham do exterior, como, por exemplo, a inalação do pó de sílica, originando a silicose. Aí um pulmão totalmente destruído pela silicose e, à direita, um esquema mostrando a aterosclerose, tá? Acometendo o endotélio vascular. Bom, e uma outra situação relacionada à inflamação crônica é com relação à autoimunidade. Então, são as chamadas doenças autoimunes. Tá? Sob certas condições, reações imunes são criadas contra os próprios tecidos do indivíduo, levando às chamadas doenças autoimunes, como diversas formas de glomerulonefrites, a esclerodermia, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Então, são chamadas doenças autoimunes, que são todas elas doenças crônicas, que provocam inflamação crônica no organismo. Aí um esquema mostrando a microscopia em cima, e embaixo a gente está vendo a articulação totalmente destruída, deformada pela artrite reumatoide. E aí, olha, um esquema relacionado com a inflamação crônica. Então, agentes potencialmente tóxicos, que a gente viu que podem ser internos ou externos. A gente tem a persistência do agente inflamatório, temos fenômenos autoimunes. Espera aí. Tá? E, gerando uma inflamação crônica, vai aparecer fenômenos vasculares e exudativos e os processos de tentativa de cura do organismo, os processos reparativos. Bom, características histológicas da inflamação crônica. Nós temos, enquanto na inflamação aguda, as células sanguíneas da inflamação são os polimorfonucleares, os neutrófilos, na inflamação crônica, as células sanguíneas responsáveis pela inflamação crônica são
os leucócitos mononucleares, tá? Que são os linfócitos e os plasmócitos. Tá? E a gente tem ainda participando a célula inflamatória tecidual, que é o macrófago. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então, tudo isso reflexo de uma reação persistente à agressão sofrida. Bom, além das células inflamatórias, na inflamação crônica, a gente viu que a gente tem o quê? Destruição tecidual, induzida sobretudo pelas células inflamatórias, e a gente tem, por parte do organismo, tentativas de cicatrização, tentativas de cura da agressão sofrida, por substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo, realizada por proliferação de pequenos vasos sanguíneos, a chamada angiogênese, e, em particular, deposição de tecido fibroso, tá? A fibrose. Então, nós temos aí a celularidade da inflamação crônica, tá? Nós temos necrose, os mononucleares, fibrose e a neovascularização, neoformação vascular, que a gente chama de angiogênese. Estamos vendo aí os macrófagos. Macrófago é a célula de defesa que vive nos tecidos. Vemos aí, então, a seta mostrando plasmócitos e linfócitos mais embaixo e a célula maior chamada de macrófago, ou também, se preferirem, macrófago ou histiócito, é a mesma coisa. Estamos vendo aí os macrófagos, células epitelioides e células gigantes. Gente, deixa eu fazer um pequeno parênteses para vocês. A inflamação crônica tradicional, tá? A celularidade dela são os linfócitos e os plasmócitos. Acontece que, em termos de inflamação crônica, nós temos, em algumas situações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, nós temos um tipo de inflamação crônica diferenciada, que é a chamada inflamação crônica granulomatosa. Tá? E essa inflamação crônica diferenciada, que é a inflamação granulomatosa, a célula tradicional da inflamação crônica granulomatosa é o macrófago. Então, o macrófago, que é a célula de defesa do tecido, quando ela é ativada pelo agente agressor, ela se modifica, se transforma na chamada célula epitelioide, que recebe esse nome porque ela é uma célula semelhante a uma célula epitelial. E a fusão, a união de várias células epitelioides origina a chamada célula gigante. Então, tudo isso a gente observa na inflamação crônica granulomatosa. Então, a célula gigante nada mais é do que o macrófago. Tá? Então, o macrófago ativado se transforma em célula epitelioide e a fusão de várias células epitelioides dá origem às chamadas células gigantes. Daqui a pouquinho vocês vão entender o motivo da gente estar comentando sobre isso. Então,
Estão vendo aí, ó, a seta mostrando as células gigantes, tá? Que é a fusão de várias células epitelioides, que é o macrófago ativado. Estão vendo aí células gigantes. Nós temos dois tipos de células gigantes. Vocês estão vendo à esquerda, como a gente observava aqui também, essas células gigantes, multinucleadas, os núcleos estão dispostos aleatoriamente no citoplasma. Ou seja, eles estão desorganizados. Essa célula gigante, que apresenta núcleos aleatoriamente dispostos no citoplasma, essa célula gigante ela é chamada de célula gigante tipo corpo estranho. À direita, nós estamos vendo que as células gigantes, vistas aqui à direita, os núcleos, eles estão organizados na periferia dos citoplasmas. Então, essa célula gigante, cujos núcleos estão organizados na periferia do citoplasma, é denominada célula gigante tipo Langerhans. Tá? Então, vamos prosseguir. Bom, as células da inflamação crônica provêm de um precursor comum na medula óssea que dá origem aos monócitos sanguíneos. Do sangue, os monócitos migram para os diversos tecidos e transformam-se em macrófagos. A meia-vida dos monócitos sanguíneos é de 1 dia, enquanto dos macrófagos é de vários meses. Bom, então, definindo a inflamação granulomatosa, é aquela que se caracteriza pela presença do macrófago, tá? Então, a inflamação granulomatosa é um padrão distinto de reação inflamatória crônica, na qual o tipo celular predominante é um macrófago ativado, com uma aparência modificada semelhante a uma célula epitelial, que é chamada, então, célula epitelioide. Bom, a inflamação granulomatosa ela é encontrada em doenças imunes e infecciosas crônicas relativamente escassas, como, por exemplo, na tuberculose, na doença da arranhadura do gato, na hanseníase forma tuberculoide, no linfogranuloma inguinal, na sífilis e em várias micoses, tá? Estamos vendo aí, olha, à direita, um pulmão destruído pela tuberculose e à esquerda a gente vê lesões crônicas, muito provavelmente decorrentes da paracoccidioide micose, da blastomicose sul-americana. Bom, à direita a gente está vendo aqui um granuloma com uma necrose no centro, várias células gigantes de Langerhans, uma coroa linfocitária e essa necrose rósea no centro, que é a necrose típica da tuberculose. Então, fatalmente, isso aqui é um granuloma de tuberculose. Bom, o granuloma é uma área focal de inflamação granulomatosa. Consiste em uma agregação microscópica de macrófagos
que estão transformados em células epitelioides, circundadas por um colar de leucócitos mononucleares, que são linfócitos e plasmócitos. Os granulomas mais antigos desenvolvem uma orla circundante de fibroblastos e tecido conjuntivo. Com frequência, as células epitelioides fundem-se formando células gigantes na periferia ou no centro dos granulomas. Bom, olha só. Então, eu disse para vocês que existem dois tipos diferentes de células gigantes. As células gigantes tipo corpo estranho, tá? E as células gigantes tipo Langhans. As células gigantes tipo corpo estranho vão aparecer, como o nome diz, diante de corpo estranho. Ou seja, então, quando você tem a penetração de um corpo estranho no organismo, como uma farpa, né, de madeira, tá? Um projétil de arma, tá? Um caco de vidro, fios de sutura, talco. Gente, tudo isso que é corpo estranho vai originar uma reação inflamatória granulomatosa tipo corpo estranho. E as doenças inflamatórias granulomatosas, tá? Que apresentam granulomas imunes, vão apresentar a célula gigante do tipo Langhans, ou seja, com os núcleos organizados na periferia da célula gigante. Então, para isso que a gente estuda essas reações inflamatórias. Tá? Então, se tem uma lesão no organismo e o clínico não está definindo o que está acontecendo ali, retira-se um fragmento, que a gente chama de uma biópsia, faz a lâmina na anatomia patológica. Se encontrarmos célula gigante tipo corpo estranho, com certeza a gente pode definir para o clínico que aquela reação inflamatória é decorrente de um corpo estranho. Se for um granuloma com célula gigante imune, você vai falar para ele que você está vendo um granuloma com célula gigante tipo Langhans. Aí ele vai pesquisar, vai fazer uma anamnese bem feita no paciente dele e ver, dentre as doenças que apresentam granuloma tipo imune, ele vai pesquisar e orientar o diagnóstico para o possível tratamento do paciente. Para isso que a gente estuda essas reações inflamatórias. Daí a importância da gente definir se é um granuloma imune ou um granuloma tipo corpo estranho. Então, peço mais uma vez para vocês digitarem o nome completo, se possível acompanhado do número de matrícula. Tá? Eu vou dar 2 minutos para vocês digitarem o nome, tá? Para eu poder computar a frequência da aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tem que ver, Jorge.
Acabei. Escuta, sai, como é que faz aqui? Vai lá. Onde Deve- Aí. Não, apareceu, cara. Você vê, ele apareceu. Stop share. End. Ô, Jorge, por que eu não estou tendo retorno Retorno como? deles? O microfone deles está desativado. O único retorno que você poderia ter deles é aqui no chat, ó. Então, quando você está dando aula, para você puxar o chat, fica um pouco mais complicado para você. Cliquei aqui. Entendeu? In the meeting for all.